Salve galera universitária do YouTube, aqui quem fala é o professor Rafael Barbosa e nessa aula de hoje eu vou trazer para vocês tabela periódica. Então pega a tua caneta, teu caderno e vem comigo. Então pessoal, tabela periódica. Tabela periódica, antes de mais nada eu queria dizer para você que tabela é um instrumento de consulta. Então você vai utilizar a sua tabela para consultar. Essa tabela, ela tem um históricozinho bem legal, que daqui a pouco eu vou discutir com vocês. E é importante que você entenda que os vestibulares, eles são obrigados a entregar a você a tabela periódica se ela for necessária nas questões. Então é importante salientar para você duas coisinhas. Como é que essa tabela ela vai vir para a gente na hora da prova de vestibular? Ela vai vir ou separadamente, a tabela pronta, né, a tabela inteira, completa, ou na própria questão ele pode te dar dados que você encontraria na tabela. Então é importante que você entenda isso. Tabela é um instrumento de consulta. Por isso, é importante que você saiba como utilizar essa tabela. Então confere aí nesse slide que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, galera. Trouxe aqui esse slide para vocês, né, com algumas informações super importantes sobre o histórico da tabela periódica, com algumas informações extras que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, os elementos químicos, eles sempre foram agrupados de modo a termos elementos semelhantes juntos, tendo desta maneira o desenvolvimento de várias tabelas até os nossos dias atuais. Então vamos lá, muitos estudiosos, eles começaram a pesquisar e tentar agrupar os elementos químicos de uma forma mais organizada. Quem são esses estudiosos? O primeiro que eu vou trazer para vocês é Johann Dobhainer, em 1829. Ele começou a agrupar os elementos químicos no que a gente chama de tríades, que eram 3 elementos químicos que possuíam alguma relação entre eles, alguma semelhança entre eles. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o lítio, o sódio e o potássio. A gente vai ver mais lá na frente que justamente esses 3 elementos que estão nessa tríade que eu trouxe como exemplo, eles estão na mesma família da tabela periódica. Então, Dobhainer começou a trazer algumas informações importantes sobre a organização dos elementos na tabela. Em seguida a Dobhainer, eu tenho outro, chamado Alexander Charcot. Ele dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro em ordem crescente de massa. Então, como você pode ver aí na nossa figurinha, ele começou a ver que os elementos químicos, eles poderiam ter uma semelhança, né? Eles poderiam ter uma linearidade de semelhança. E aí ele agrupou esses elementos químicos a partir de um cilindro em espiral. Beleza? Outro estudioso que a gente vai destacar para vocês agora é Alexander Newlands, em 1864. Ele começou a organizar os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas. E aí, vale lembrar que Newlands começou a fazer justamente o que a gente vê hoje, né? Ele começou a organizar os átomos através de suas massas, além de suas massas, através de seus números atômicos. Então, ele fazia essa organização. Como você pode ver aqui, eu coloquei uma setinha identificando a semelhança. Cada linha horizontal dessa continha 7 elementos que possuíam uma semelhança. E o 8º elemento dessa tabelinha, dessa coluna, ele tinha justamente semelhança com o primeiro. Então, Newlands começou a falar um pouquinho sobre a semelhança dos átomos aí em 1864. E aí nós chegamos no cara que organizou os elementos químicos de forma mais positiva, de forma mais que a gente consegue perceber hoje que foi a mais correta possível, que é Dmitri Mendeleev, em 1869. Ele organizou os elementos químicos em ordem de massa atômica e verificou que muitas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Então Mendeleev também falou um pouquinho sobre a questão das propriedades periódicas, que nós vamos abordar aqui mais na frente, beleza? Henry Moseley, em 1913, ele descobriu o número atômico dos elementos químicos e aí a partir daí ficou determinado que os elementos deveriam obedecer a ordem crescente de número atômico. Então Moseley começou a perceber que além do número de massa ser crescente, o número atômico também era crescente. E aí os átomos se organizavam nesse sentido. E como é que a gente vê a tabela periódica atual? Nossa tabela ela é desse jeitinho aqui, ó, com alguns quadradinhos, como vocês podem ver, amarelos, outros verdes, outros brancos, outros azuis. E a gente vai ver como é que cada cor dessa identifica um elemento químico diferente. O que é que ele fala, o que é que ele informa pra gente, beleza? Pessoal, nossa tabela periódica ela é dividida em 2 tipos de grupos, os períodos e as famílias. Professor, quem são os períodos?
Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Essas linhas horizontais, elas se referem ao número de camadas que o átomo tem. Então, quanto mais camadas ele tiver, mais ele vai estar num período distante. Então, olha só, 2 desses períodos, eles foram retirados de dentro da tabela periódica, que são a série dos latanídeos e dos actinídeos, para melhorar a didática dessa tabela. Então, se você pegar a sua tabelinha aí, que vem no seu caderno, ou mesmo no seu livro, você vai ver que as séries dos latanídeos e dos actinídeos, elas são separadas, justamente pelo fato de melhorar a didática da tabela periódica, beleza? Então, olha só, quantos períodos nós temos? Nós temos 7 períodos que equivalem justamente a 7 camadas, né? Referente também ao diagrama de Linus-Pauling. Essas 7 camadas, elas têm justamente uma correlação direta com o número de camadas do átomo. Então, por exemplo, se o átomo está no 3º período, significa que no total ele tem 3 camadas, e assim sucessivamente. Então, ó, o número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que esse elemento possui. O que são níveis eletrônicos? São as camadas eletrônicas. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, o flúor, que tem número atômico 9. Se eu fizer a distribuição eletrônica do flúor, eu vou ver que o flúor ele vai ter 2 camadas, né? Ele vai ter a camada 1s2, que é a primeira camada, e vai ter a segunda camada, que tem 7 elétrons, no caso 2s2 e 2p5. Como o flúor tem 2 camadas, ele vai se encontrar no 2º período. Então, 2 níveis de energia se encontrando exatamente no 2º período da tabela periódica, ok? Trazendo outro exemplo para vocês, eu tenho aqui o ferro, que tem número atômico 26. Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, o que é que eu posso evidenciar? Que esse ferro, apesar dele terminar no 3d6, ele tem 4 níveis energéticos. Então, se eu for procurar o período do ferro, eu vou ver que o ferro se encontra no 4º período, justamente porque ele possui 4 níveis de energia. Beleza? Então, olha só. As linhas horizontais, a gente já comentou, são os períodos. E as linhas verticais? As linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Essas famílias ou grupos, elas são divididas em 2 grandes tipos. Os representativos e os de transição. Professor, os representativos, eles são representados pelo quê? Pela letrinha A. E os de transição são representados pela letra B. Beleza. Os elementos representativos são aqueles em que sua distribuição eletrônica termina no subnível S ou no subnível P. Exemplo, vamos lá, potássio 19. Se eu fizer a distribuição do potássio 19, eu vou perceber que esse potássio termina no subnível S. Se eu fizer a distribuição eletrônica do flúor 9, eu vou perceber que esse flúor vai terminar no subnível P. Então, ambos são elementos representativos, porque os últimos elétrons estão nos subníveis S ou no subnível P. Já os elementos de transição, eles se dividem em 2 grandes tipos. Eles podem ser elementos de transição externa, quando terminam no subnível D, e eles podem ser elementos de transição interna, quando terminam no subnível F. Por exemplo, olha só, o ferro, se eu fizer a distribuição do ferro, eu vou perceber que ele vai terminar no subnível D. Esse subnível D confere a ele a ser um elemento de transição e de transição externa, porque termina em D. Já se eu pegar aqui um latanídeo, esse latanídeo termina no subnível F. Consequentemente, esse elemento de transição é um elemento de transição interna. Então você conferiu aí, nesses slides que eu trouxe para você, o que são períodos, o que são famílias, como é que esses períodos se organizam, como é que essas famílias se organizam. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma aula do canal Química Online. Se você gostou, clica no gostei, divulga no Facebook, divulga para os seus amigos, coloca nas tuas redes sociais. Então é isso, valeu, falou e tchau!